Fala, gurizada, tranquilidade. Bem-vindos a mais um episódio, então, do podcast. E hoje eu trouxe mais um grande amigo meu, da época da farmácia. A gente fez farmácia junto, né? O Felipe também do outro episódio. E a gente vai falar um pouco hoje sobre o IC dele, a iniciação científica. Então é isso. Te apresenta aí, Matheus. Valeu, meu. Meu nome, então, é Matheus Bernardes Ferro. Eu tenho 21 anos. Sou do sexto semestre do curso de farmácia da Universidade Federal da Ciência da Saúde de Porto Alegre, a UFSPA, a famosa fundação. E faço iniciação científica lá, na própria instituição mesmo. Vinculado ao laboratório de genética toxicológica da instituição. Certo. E tu tá em qual semestre mesmo? Eu tô no sexto semestre. Legal, No legal. terceiro ano, sexto semestre. Acho que a gente fez uns 3 semestres juntos, eu acho, pá. Acho que eu fiz 3. Tu iniciou o terceiro semestre e aí No não chegou a finalzinho. terminar, né? O Felipe, eu acho que fez 2 só com a gente. O Felipe fez só o primeiro ano. É. Tu chegou a iniciar o segundo ano, né? E aí tu não terminou o primeiro semestre. Foi sim, isso? sim. Eu passei no meio do primeiro semestre, né, do início do ano. E aí, eu acabei largando algumas cadeiras, porque não ia conseguir aproveitar. Uhum. Né? Mas enfim, e como é que tu desenvolveu esse interesse pelo teu IC? Tipo, tu já entrou na faculdade com esse pensamento ou tu se descobriu lá? Cara, eu já entrei para farmácia, pro curso de farmácia. Eu não queria de primeira opção curso de farmácia, mas eu sempre quis trabalhar no meio da ciência, saber o que é ciência, ser pesquisador. Sim. E tem outros cursos que todos os cursos podem, né? Mas para a área mais específica que eu queria, eu gostava bastante de química, de biologia. E no início eu até pensei em fazer em biomedicina, né? Justamente por isso. É bem parecido. Por saber que trabalha bastante em pesquisa. Mas também depois eu descobri a farmácia. E quando eu entrei na farmácia, eu passei no curso de farmácia, eu fui atrás já, logo no primeiro semestre, para saber como eu faria para fazer iniciação científica, né? Eu já sabia que existia o programa de iniciação científica e sempre fui atrás, assim, para querer investigar. E a gente, não sei se tu lembra bem que a gente tinha a cadeira tutoria, que Sim. era um professor que nos dava ajudas, tirava nossas dúvidas, principalmente é muito útil nos primeiros anos de faculdade, né? Sim. E aí, não sei se tu lembra que no nosso primeiro semestre a nossa tutora era a Dinara Jaqueline, que hoje ela é minha orientadora do projeto de iniciação científica. Sim. E eu fui manter um contato com ela para perguntar, como é que eu faço para fazer iniciação científica e tudo mais. E por acaso ela era uma coordenadora de um laboratório e ela me ela me explicou o trabalho dela, o que ela fazia no laboratório, me explicou o que eu deveria fazer para conseguir entrar na iniciação científica, conseguir uma bolsa e etc. E aí eu fui mantendo esse contato com ela. E ela, aí, em poucos dias, assim, ela me mandou um e-mail dizendo que ela ia abrir vagas no laboratório dela. E assim foi, sim. E aí eu fui mantendo contato e consegui logo depois eu consegui a bolsa e tudo mais. Sim. Eu me lembro que foi bem rápido, assim, logo que começou a faculdade, acho que foi a partir do segundo semestre, acho que tu entrou, né? Sim. A história é o seguinte, no primeiro semestre eu mantive o contato com ela. E aí a gente ficou conversando e ela estava em processo de receber a bolsa de iniciação científica e para poder me passar. E aí a gente ficava conversando e tudo mais. Eu conheci o laboratório, conheci os projetos de pesquisa que ela trabalhava e tudo mais, mas não tinha iniciado ainda logo no primeiro semestre. Aí no segundo semestre ela conseguiu uma bolsa. Quando eu passei para o meu segundo semestre, ela conseguiu, ela estava concorrendo à bolsa e ela conseguiu. E aí Sim. ela me chamou, ela entrou em contato comigo, eu consegui aquela bolsa que a gente estava conversando e tudo mais, e aí eu entrei. Sim. Eu achava muito massa, que tu tava desde o começo ali já.
meio que interagindo e tal mais com o curso, na forma prática, e isso te ajudou bastante, tipo, nas cadeiras futuras, né, eu me lembro que nas Sim. cadeiras práticas tu já tinha um baita domínio lá dos materiais, de como usar, tipo, a pipeta, enfim. Essa é uma das grandes vantagens de fazer iniciação científica, é que a gente tem esse lado que nos ajuda, ele nos dá ah, ele proporciona, assim, um aprofundamento dessa área da área, uma área do conhecimento específica, assim, e ele nos permite, então, ter um conhecimento além daquele que é nos ensinado em sala de aula, não sei se tu me Sim, entende, sim, sabe? tipo, não é A só gente o tem teórico. exato, a gente tem uma vivência do teórico na prática já, entendeu? Tu Sim, vai vendo o teórico, e eles sempre, os nossos orientadores, eles sempre buscam nos ensinar, assim, mostrar o que a gente está tendo, por exemplo, eles gostam de saber bem o que a gente está tendo na graduação, assim, as cadeiras que a gente está fazendo, justamente para eles nos ensinar na prática ali, no dia a dia, o que a gente vê em sala de aula fazendo dentro do laboratório, sabe? E sim. isso é muito bom. Isso ele faz, né, que a gente amadureça bastante, tá? Mas a gente tem um aprimoramento, né, dessas habilidades, principalmente no trabalhar na prática, sabe? Sim, sim. É, tipo, tu já começa experimentando, como é que tu vai atuar, tipo, lá no futuro em uma das áreas, por exemplo, no caso, tipo, na pesquisa, né, que é o teu caso. Enfim, acho que, tipo, agrega demais, né. E eu me lembro que no começo eles pegam a galera mais do começo, né, tem preferência. Cara, depende, assim, cada laboratório tem o seu, e cada orientador tem seus critérios de avaliação, né, de escolha. No Uhum. meu caso, assim, eles não têm critério, assim, eles querem mesmo o pessoal que realmente quer aquilo, sabe? Que vai se dedicar, que vai querer estudar, que vai querer dedicar seu tempo ali pelo laboratório também, não só pela graduação. Não é um laboratório, assim, que seja pesado, sabe? Que seja massivo, assim, que, tipo, tira teu tempo totalmente, assim, perder o tempo para estudar e tudo mais. Eles querem pessoas assim que estejam com vontade e queiram trabalhar lá no laboratório, queiram aprender aquilo. Eles escolhem, assim, tanto que, mas normalmente eles escolhem pessoas logo do início do curso, porque aí, por exemplo, que nem eu entrei no início de um projeto, Sim, o projeto de doutorado do Jefferson, meu supervisor, né? Ele é doutorando. Eu entrei no sim, início do projeto dele, então eu vou poder acompanhar todo o projeto de doutorado dele enquanto eu estiver na graduação, entendeu? E eles sim, buscam isso justamente porque tu vai poder ficar mais tempo na universidade, tu não vai largar o projeto no meio, porque tu vai ter que fazer estágios, etc e tal. E aí sim. tu vai abandonar, entendeu? E eles gostam disso, por exemplo, lá no meu laboratório pelo menos é assim. Por isso que eles acabam pegando pessoas mais do início do curso e dando oportunidades para essas pessoas mais do início do curso, né? Sim, eu me lembro também que tu falou, tipo, da questão dos vícios, né. Tipo, a galera que tem talvez experiência, tem alguns vícios que talvez algum orientador não goste, né. Pode também, a gente quando trabalha, principalmente no laboratório que eu trabalho, que é com biologia molecular, química, toxicologia, a Uhum. gente precisa ser bastante preciso, ter bastante cuidado como eu trabalho com células, tem que ter bastante cuidado com a higiene, esterilização do material e tudo mais. E a gente não pode ter vícios e tem que ter bastante cuidado, até porque os equipamentos são bem caros. A gente tem que estar sempre fazendo da maneira correta, né? Porque ou a gente pode estragar o experimento pode dar errado, ou a gente pode estragar o equipamento, né? O equipamento é muito caro e Sim. tudo mais. Vai lá na UFSC tem uma baita estrutura, né, tipo, os laboratórios são muito, Ah, muito não, lindos. sim, exatamente. Os laboratórios a gente tem. Claro, a gente não pode comparar com o exterior, né? Por Claro, exemplo, claro. na Europa, nos Estados Sim. Unidos, mas assim, a gente tem uma estrutura muito boa assim para pesquisa.
pra federal, né, no caso ainda, né? É. E Até como... porque a UFSPA, cara, a UFSPA nem parece uma faculdade federal, né? É verdade. Quem conhece ali, quem vê, sabe É tudo um, que não é. tudo um suporte de particular, mas é de graça, assim. Isso que é É, massa. E como é que é, tipo, os teus horários da bolsa, assim, tipo, tem conflito com as aulas? É, é uma bolsa, tipo, integral, assim, manhã e tarde, meio período? Como é que funciona? Ou, tipo, tem um acerto, assim, com o orientador? Ah, hoje eu não posso ir, tenho uma atividade, vou em outro dia. Como é que é? é exatamente assim. Cara, teoricamente a bolsa é para ser 20 horas semanais, né? Aham, Então a gente tem sempre a gente trabalha com comunicação, cara. Nossos horários a gente faz de acordo com os experimentos. Tem dias que a gente não tem experimento para fazer, por exemplo, e então a gente só vai para o laboratório fazer as atividades, por exemplo, da graduação, ou, entendeu? Preparar materiais, essas coisas assim, porque não tem experimento para fazer no dia. Então, os horários, eles são encaixados de acordo com a demanda que a gente tem dos experimentos, né? E sim, isso é super regulável, a gente combina, a gente traça a semana. Normalmente no final de semana a gente calcula os horários e tudo mais dos experimentos para não ter esse conflito, caso tenha algum sim. imprevisto, né, alguma coisa. Então a gente sempre faz isso. Mas normalmente por exemplo, eu ia de manhã para a faculdade e saía só de noite, né, depois da Aham, aula. Então, sim, eu ficava o dia inteiro na universidade e saía de noite, depois da aula, da graduação. E então eu ficava o dia inteiro na universidade. Eu ia de manhã pro laboratório, fazia as coisas que tinha que fazer, ou não fazia. Eu ficava livre, entendeu? Tudo sim. depende dos experimentos. É tudo bem flexível, assim, não é. Não tem uma. Não tem naquele negócio de bater ponto, sabe? Sim, sim. É E tu tudo achava, tipo, conversado. e tu acha tranquilo, assim, pelo menos no começo foi difícil se adaptar com a rotina, ah, da- tipo, entrar em equilíbrio com a faculdade, no caso. É que assim, ó, no início, cara, o que me pesava muito e o que pesa até hoje, assim, nos dias de hoje, é ficar o dia inteiro na universidade. É cansativo, cara. Tu fica mais de 12 horas lá dentro da universidade, assim. Eu ficava mais de 12 horas, assim. Então Sim, é massivo, é cansativo. Tu chega em casa, tu só dá tempo de tu comer, tomar um banho e dormir. aí na cama. Exatamente. Então, justamente porque eu também moro longe, né, da universidade Sim, e tem que tem que pegar locomover. trem. Isso, exatamente. Mas, cara, eu fui me adaptando, eu me adaptei rapidinho até. Não foi. O maior problema era o horário, assim, de tipo, ficar o dia inteiro na universidade, Sim, assim, não ter um tempo assim. Claro, eu descansava e tudo mais, mas não tá no conforto de casa e tudo mais, né? sim, é diferente. Chegava na faculdade, tava lá o Matheus dormindo no sofá do DCE. Tipo isso, jogando uma sinuca. Claro, tem que estar Quem uma. vê, quem vê achava que não fazia nada, né? Tá o dia Aham, inteiro jogando sinuca. passava o dia inteiro lá no sinuca. Bah, e era bom. É. Ah, tá, e como é que, tipo, o pessoal fica sabendo das bolsas da faculdade? É, sei lá, tipo, tem um mural assim? Ou é, tipo, por contato com o professor? Cara, assim, ó, tem. Vou te explicar mais ou menos resumidamente assim, como é que é o processo de bolsas, assim. Uhum, tá. A universidade ela tem diversos vínculos de bolsa de iniciação científica. Por exemplo, a minha bolsa ela é vinculada ao CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O CNPq, então, esse conselho, ele disponibiliza a bolsa de estudos de iniciação científica, a AIC, e bolsas de iniciação tecnológica, que no caso é a minha. A minha é uma bolsa de iniciação tecnológica. E ela é disponibilizada então por meio de uma chamada pública e de programas institucionais. Tem Uhum, outras bolsas também, que é a PIBIC, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, e a PIBIT, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação.
E essas bolsas, como é que a universidade consegue elas? A universidade, então, ela participa por uma seleção que é feita pelo CNPq, por uma chamada pública, e aí as universidades entram concorrendo, né? E essas bolsas, então, elas Sim. são concedidas depois, e a universidade, então, ela é responsável por distribuir essas bolsas que ela ganhou para os projetos e os estudantes. E aí, que os estudantes queiram usufruir a bolsa, né? Uhum. Por meio daí de editais. E a universidade abre editais, e aí os professores concorrem a essas bolsas, né? Que era o processo que a minha professora, a Dinara, aquela vez, ela estava concorrendo à bolsa, para esse edital, ela estava concorrendo, e ela ganhou, e aí ela me repassou essa bolsa, entendeu? Sim. É basicamente assim. E aí, para o aluno conseguir essa bolsa, ele tem que entrar em contato com os professores. Ele que tem que ir atrás, entendeu? Tem que Tem ser que... proativo. Exatamente, tu tem que... é basicamente isso. Tu vai bater na porta do professor, ou é um professor que nem no meu caso, que dava aula para mim, eu entrei em contato com ele para saber e descobri que ele era o orientador de um Sim. laboratório, coordenador de um laboratório. Então, é o próprio aluno que tem que tomar a iniciativa de ir atrás dos professores, ou a gente consegue no próprio site da UFSC para ver os professores que atuam na pesquisa e estão Sim. concorrendo a bolsas, né? E tem lá os e-mails, né, também, pra te entrar em contato. Isso, tu entra em contato por e-mail, não precisa literalmente bater na porta do professor, né? Sim, sim. E quanto que é a remuneração lá das bolsas? Cara, acredito que a remuneração da bolsa seja igual para todo mundo, é R$ 400, R$ 400. né, também. É, lá na URGS também é o mesmo valor. Eu acho que não muda Mas as bolsas são R$ 400. Acho que desde sempre, né? Sim. E tu começou, tipo, como voluntário ou tu já foi direto Não, pra remunerada? não. No meu caso, como ela não tinha iniciado ainda, ela não queria não tinha iniciado ainda o projeto, Sim, eu só iniciei após eu conseguir a minha bolsa. Ela me chamou quando ela ganhou o processo, aquele seletivo da bolsa, do edital. sim. Ela me chamou, que ela tinha conseguido a bolsa. Daí eu comecei já com a bolsa. Mas a maioria dos alunos, eles começam sem bolsa. A É, grande maioria dos alunos começa como voluntário. Eles vão atrás dos professores. Os professores aceitam, porque o aluno ele tá com vontade, ele quer aquilo. Daí sim. a maioria dos professores acabam aceitando. Só quando, tipo, tem muito já iniciação científica dentro do laboratório, daí não tem porquê, né? Eu pegar mais, porque daí vai superlotar o laboratório. Mas a Sim, grande sim. maioria começa como voluntário, né? E depois, quando o professor concorre a uma bolsa e ganha, eles repassam esse aluno. Legal, massa. Tá, e me diz aí, resumidamente, eu sei que tu faz muita coisa, né, no teu laboratório, mas me diz assim, tipo, na prática, o, quais são tuas funções, as tuas atividades que tu faz no dia a dia, assim? Cara, assim, ó, o iniciação científica, ele tem as suas tarefas gerais do laboratório, que são guardar a louça que tá na pia, encher as picetas, lavar as salas de cultura, essas coisas gerais do laboratório, como todos os pesquisadores têm, cada dia da semana é uma pessoa, é uma dupla, Sim, fazer esterilização de material, fazer autoclave, essas coisas. E também, assim, toda semana lá no nosso laboratório a gente se reúne, normalmente era na quinta-feira de manhã, a gente se reúne para apresentar os dados que a gente tem até o momento das nossas pesquisas, discutir artigos, a gente discute bastante artigos envolvidos com a nossa pesquisa ou do mesmo ramo. Às vezes a sim, gente eu me traz lembro. coisas diferentes, assim, que tá na moda, por exemplo, esse ano, por causa do Covid, a gente discutiu bastante artigos que estejam envolvidos com o Covid e tudo mais. E além da nossa pesquisa normal, né? Dos projetos, do projeto que a gente está envolvido, com os experimentos que a gente está envolvido no projeto. Isso é além, né? Sim, eles incentivam bastante, né, eu me lembro que tu falava que tu tinha que ler os artigos em inglês, tal, pra Isso. apresentar para o grupo, no caso. A gente dividiu o artigo, assim, para não ficar só uma pessoa só apresentando, a gente dividiu o artigo
A gente pegava normalmente artigos grandes, publicados na Nature, das revistas de grande impacto, e discutia entre todos os pesquisadores, incluindo os orientadores e os próprios alunos de iniciação científica. E aí eles dividiam em duplas, assim, normalmente a dupla apresentava cada parte do artigo, as imagens e tudo, e etc. Sim, sim. Acho que é evidente, né, então, que o IC, tipo, é mais do que válido e recomendado, né, pra se fazer, assim, durante a faculdade, porque, tipo, traz uma experiência diferente, né, fora da sala de aula. Com certeza, cara. Tipo assim, ó, por que vale a pena fazer um IC? Assim, é uma pergunta que eu me faço e que hoje eu consigo responder. Cara, Sim, além de ele te dar um upgrade no teu currículo, a iniciação científica ela facilita bastante o ingresso em processos seletivos de qualquer área, sabe? Sim, ela te prepara bastante para isso. sim, E também ela te prepara para futuramente, se tu quiser fazer uma pós-graduação, cara. Quem tá dentro do meio científico, assim, tem como é que eu posso te dizer? Tem uma facilidade maior de conseguir sim, uma sim, bolsa na pós-graduação futuramente, porque tu já tá envolvido ali, entendeu? já tá no Já tá meio. nesse meio, entendeu? Exatamente. E é que nem o que eu disse antes, cara, a gente tem um acesso a um conhecimento que vai além, né, da sala de aula, do que é ensinado na sala de aula, assim. E também a gente amadurece bastante, como eu te falei, cara, tu amadurece, tu estimula bastante tua criatividade, tu cria habilidades de trabalhar e se relacionar em equipe, cara, tu aprende a fazer ciência, como se faz ciência, Sim. essas coisas assim. É, Tu aprende todas resumidamente, as especificidades, assim, a especificidade do universo científico, tu consegue aprender, sabe? Do que é um doutorando, o que ele fez para chegar até a sala de aula e dar aula pra gente, sabe? sim, É bem legal, assim. é muito massa, tipo, abre a tua cabeça. Exatamente. Mas acho que então é isso, acho que a gente conseguiu falar bem sobre o tema, né, da bolsa de iniciação científica. Foi bem produtivo. Eu agradeço aí a tua disponibilidade de falar um pouquinho sobre a tua experiência. E acho que é isso. Se quiser falar mais alguma coisa aí. Ah, cara, eu agradeço também, eu gosto muito de ti, tenho até saudade da gente, né? Tu era minha É dupla. verdade. Agradeço ao convite, agradeço as pessoas que vão escutar aí. E eu quero incentivar as pessoas que estão no meio, né, da sua graduação a se interessar bastante pela iniciação científica, mesmo que não queira seguir o meio acadêmico futuramente, mas, cara, é uma experiência muito válida, é uma experiência ímpar e é muito bom, é muito gratificante, assim, cara. Além de tu enriquecer teu currículo Lattes, né, que tem que manter sempre atualizado, né, é bom. Cara, Sim, assim, ó, é uma renda que tu ganha, querendo ou não, R$ 400, assim, ajuda, pelo menos na passagem. É bom pra estar nesse meio, assim, científico. Um negócio que me ajudou bastante, cara, era a vergonha em falar, em apresentar, cara. E isso foi me ajudando aos poucos, assim, dentro do laboratório. Hoje eu consigo apresentar trabalho, seja científico, trabalho na própria graduação, assim, sim. com menos Ah, vergonha, assim, cara. Às sim. vezes tu se sente mais preparado. Cara, a iniciação científica prepara, assim, bastante o graduando, assim. É bem interessante. E acho válido todo mundo passar pela essa experiência. É isso então, tá falado. É isso. Ficamos por aqui hoje. Eu espero que tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal. Deixa o like aí e até a próxima.